Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que a imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparece o bem quando se pensa no bem, e surge o mal quando nele se pensa. Isto é lei da mente. Porém, mesmo que surjam coisas más por se pensar nelas, elas não são existências verdadeiras. Elas se manifestam segundo a lei mental da manifestação da miragem. Coisas e fatos maus não são existências verdadeiras. São inexistentes e apenas parecem existir. São como as imagens cinematográficas. Mesmo que a personagem de um filme pareça morta, o ator continua vivo e sadio. De modo análogo, por mais que você pareça doentio e por mais que este mundo pareça imperfeito, essas imperfeições não existem de verdade e você continua sadio e vigoroso no mundo perfeito e harmonioso. Muito obrigado. Muito obrigado, uma grande alegria darmos início ao programa da Seite Anoye, transmitindo sempre palavras de luz, palavras da verdade, palavras de uma filosofia de vida prática que pode realmente faz a diferença na vida das pessoas, uma vez que colocando em prática os ensinamentos, a nossa vida sempre entra num crescente de evolução, de luz e prosperidade. Então é sempre muito bom podermos compartilhar os ensinamentos da Seite Anoye. E hoje tem uma excelente notícia que já chegou a nossa publicação, Palavras de Luz 2021, essa publicação bastante apreciada pelas pessoas, talvez uma das publicações mais conhecidas da Seite Anoye. Nós temos aqui essas Palavras de Luz 2021, preceitos diários. Essas são palavras da verdade, palavras que iluminam a nossa vida. Nós podemos então fixar no nosso lar, para que nós várias vezes possamos passar e defrontar com as palavras iluminadas, com as palavras que vão fazendo com que o nosso dia se torne mais alegre, mais feliz, mais saudável. Também podemos fixar no ambiente de trabalho, na nossa loja, no nosso comércio, ou no escritório em que trabalhamos. Se não é possível colocar na parede, temos essa versão também, que é uma versão de mesa. Nós podemos colocar diante da mesa, tem até um suporte que a gente abre e ele fica em pezinho em cima da mesa. Nós podemos então ter a oportunidade de várias vezes ao dia ler essas palavras que vão sendo assimiladas pela nossa mente, de forma que nosso dia vai cada vez mais se tornando iluminado e feliz, nosso dia a dia. E gostaria de ler, então, vamos escolher aqui palavras do dia 8, Paraíso, para que as pessoas que ainda não conhecem essa publicação saibam exatamente do que se trata. Então, não é propriamente um calendário, porque só tem um dia, não tem dia da semana mesmo, e dá para usar o ano inteiro. Então, dia 8 é sempre, todo mês a gente vai ter o dia 8, dia 1º e assim por diante, né? Então, nós podemos usar, ele nos serve para a gente ver que estamos marcar o dia, mas ele tem a finalidade justamente de ser uma publicação para que nós tenhamos nosso dia mais iluminado. Paraíso, palavras do dia 8, o paraíso é de fato encontrado na mente grata. Uma mente de gratidão dá esperança à vida. A esperança da vida dá aos seres humanos a força para viver. É a energia para um corpo saudável e um belo ambiente. É justamente dentro da mente de gratidão que Deus aparece e todas as coisas são curadas. A força motriz para um mundo bom não se encontra em lugar algum, exceto na mente de gratidão. Então, bacana a gente todos os dias receber essa orientação de manter a mente grata. Isso é um lembrete para que todos os momentos a gente pensar na gratidão. E a gente pode deixar isso fixado no local bem visível e vamos tendo, mesmo no atarefado dia a dia, nosso trabalho doméstico, trabalho profissional mesmo, como também no ambiente de estudo, a gente poder ter contato com essas palavras realmente é maravilhoso. Então já está à disposição na nossa livraria virtual, www.livrariasni, tudo junto, SNI de Seite Anoye, né? livrariasni.org.br, www.livrariasni.org.br. Ali estão
não somente essa publicação, mas todas as publicações aqui da Seite Online do Brasil estão ali à disposição, inclusive também publicações em idioma espanhol, pessoas que querem até estudar ou pessoas que realmente têm como sua primeira língua o espanhol. Então nós temos essas publicações à disposição dos senhores dentro dessa nossa livraria virtual, estão ali para a disposição de todos. E hoje vamos estudar o livro, continuamos estudando o livro Viver junto com, 365 itens para alcançar o ideal. Ele é editado em 2 volumes para que tenhamos os 365 itens, mas os volumes são, de certa forma, são independentes, ao mesmo tempo que são relacionados, eles são independentes. Nós podemos ler um e outro sem, até a pessoa pode começar pelo segundo volume sem prejuízo à compreensão. Mas vamos iniciar aqui pelo volume 1 e vamos abri-lo no capítulo 3, início do capítulo 3, que o mestre Masaharu Taniguchi, autor desta obra, nos diz: como viver o dia a dia com pensamentos iluminados. Então, como é que nós vamos viver esse dia a dia com pensamentos iluminados? É a pergunta que nos é feita nesse momento. Deus jamais castiga. Então, ele nos afirma que Deus jamais castiga. Muitas pessoas religiosas, mesmo pessoas religiosas, ainda têm essa ideia de que Deus castiga. Se alguém doente está pensando, estou sendo castigado por Deus através desta doença, deve abandonar imediatamente esse pensamento. Abandonar esse pensamento, porque se nós estamos sendo castigados por Deus, primeiro, reconhecendo isso, nós estamos enfatizando, de certa forma, nós estamos concordando que merecemos ser castigados. Nós merecemos ser castigados e Deus está castigando, então está aplicando a sua justiça. Mas o mestre Masaharu Taniguchi nos diz para abandonarmos imediatamente esse pensamento. Quem mantém tal pensamento está cerceando a manifestação da força curativa. Então veja, a pessoa que está desejando se curar, mas pensando que está sendo castigado, está cerceando a sua própria força curativa. Primeiro que ninguém pode se opor à vontade de Deus. Nem é vontade. A pessoa que crê em Deus não quer se opor à vontade de Deus. Se nós julgamos que isso é castigo de Deus, então nós ficamos numa situação bastante complicada, não é mesmo? Quem mantém tal pensamento está cerceando a manifestação da própria força curativa e, consequentemente, está retardando ou impedindo sua cura. Além do mais, se a doença fosse algo criado por Deus, ninguém teria força para curá-la. Veja só, hein? Ninguém teria força para curá-la. Ou melhor, a tentativa de desfazer a doença que Deus teve, o trabalho de criar seria um ato de rebeldia contra o Criador. Então aqui temos uma explicação dentro do campo da lógica. Não teríamos força e seria uma rebeldia contra Deus tentar curar. Então ele desmonta essa ideia de que a doença é um castigo de Deus. As pessoas, às vezes, mesmo aqui na Seite Online, então, estudam sobre o karma, acreditam que o pecado gera um tipo de karma. Karma é uma ação mental, uma energia mental. E acham que aquilo está anotado no caderninho de Deus e, em determinado momento, ele vai falar, olha, você tem tal pecado, tem tal karma. Veja que a Seite Online, às vezes, nós falamos sobre essa lei de karma, a lei de causa e efeito. Mas onde é que estão anotadas, se é que podemos dizer assim, onde é que estão anotadas esses karmas? Eles estão na mente. Então nós retemos em nossa mente este karma, esse karma está na mente e essa energia mental ela tende a se manifestar, mas não é algo que esteja na mão de Deus. Então nós podemos purificar e transcender o karma através do conhecimento da verdade. Inclusive a Seite Noye usa a palavra karma não só no sentido negativo, mas também no sentido positivo. Então você vai colocando na balança os karmas positivos, porque também são ações mentais, as coisas boas que a gente faz. Você vai gerando essa energia mental através do bem, da compreensão da verdade e, naturalmente, podemos anular, transcender todos os karmas negativos. Estejamos, porém, tranquilos, pois Deus é infinita bondade. Isso é fundamental entender. Deus é amor. O apóstolo João nos diz, Deus é amor. Jesus Cristo nos falou de um Deus de amor. Então Deus não castiga o ser humano. Deus nos vê por inteiro. E Ele sabe que nós estamos nos esforçando. As pessoas fazem o quê? Aquilo
que são capazes, nós fazemos o melhor que podemos. Por isso a gente estuda para que nosso melhor, nosso padrão se eleve. Então, se você cometeu muitos erros no passado e agora começa a estudar esse ensinamento, esse pensamento iluminador e começa a perceber quantos erros você cometeu no passado, não fique ajoelhado lá atrás no pecado, veja, olhe por outro ângulo, puxa, quanto potencial que eu tenho pela frente. Então, quando você estava naquele nível, você agiu daquela forma porque foi o que a sua compreensão naquele momento lhe permitiu. Agora temos uma nova visão, vamos evoluir. Por isso o apóstolo Paulo nos diz, quando eu era menino, eu pensava como menino, sentia como menino e agia como menino. Agora que cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias do menino. Então, ele tem essa compreensão, que aquilo foi parte do momento que ele tinha um determinado amadurecimento espiritual e agora passou para um outro patamar. E ele diz que ora vejo obscuramente como em espelho, mas então conhecerei como sou conhecido. Então abrirá a visão da sabedoria e aí nós poderemos ter uma visão não mais obscuramente como espelho, mas veremos face a face. Isso é o que nos propicia a sabedoria divina. Quem está doente deve abandonar o sentimento de temor, pois dificilmente será curado enquanto estiver temendo a doença. A pessoa fica com medo da doença também. Então fica achando que o vírus não sei o quê, que tal doença é isso, aquilo. Isso realmente abala o próprio sistema imunológico, o sistema de restauração do corpo. Tem até um caso da Verdade da Vida, que uma pessoa, ele estava indo muito bem, o médico examinou, ele estava bem, ele estava se recuperando, problema nos pulmões, estava indo bem, e de repente ele teve uma piora surpreendente. E aí o médico voltou examinando lá e examinou e falou, mas o que aconteceu? Né? Você estava tão bem, já estava pensando em dar alta, mas agora está com febre de novo. Então não era simplesmente uma coisa psicológica, somatizou mesmo, então apareceu no corpo. E aí essa pessoa ofegante lá, problema de pulmão, não conseguindo respirar, e ele falou, porque o médico fulano, um outro médico, ele passou aqui, ele pegou meus exames, minha radiografia, e aí ele pôs assim para olhar a radiografia, pôs aquele aparelho para olhar a radiografia, e ele deu um profundo suspiro, e tombou a cabeça de lado, assim. E tombou a cabeça. Aí esse médico, que era o médico dele mesmo, do paciente, começou a rir, falou, esse médico tem esse cacuete. Então ele tinha esse hábito, ele dava aquele suspiro e deixava a cabeça cair de lado. Mas para aquele doente, quando ele viu aquilo, ele ficou com medo. A minha radiografia deve estar, meu pulmão acho que é só caverna, acho que não tem mais nem pulmão, é só buraco. E ali a saúde dele entrou em declínio. E aí, como o médico desfez o mal-entendido, ele começou a melhorar e logo recebeu alta. Também, por outro lado, tem uma pessoa lá nos Estados Unidos, morava, isso há muitos anos, né? Hoje em dia, o mundo já não tem mais fronteiras, a pessoa está nos recônditos mais, os recônditos mais afastados, mas tem acesso à informação de maneira geral. Mas a pessoa morava nas montanhas lá nos Estados Unidos e nunca tinha visto um termômetro. E ele teve uma paralisia muito séria, bastante jovem, teve uma paralisia, foi levado ao hospital, um grande hospital na cidade, e aí colocaram um termômetro. E a pessoa simplória, ele viu aquele termômetro, que bom, aqui tem aparelho de curar paralisia. E ficou curado com o termômetro clínico. Então aí a ignorância foi um bem para ele, porque quando ele acreditou que podia ser curado pelo simples termômetro, ele foi curado. Mas se a pessoa acredita, isso é grave, não tem cura, aí realmente, por mais que o organismo se esforce, ele não conseguirá suplantar a doença. Até quando nós ministramos orientação, costumamos, quase fiz uma molhadeira aqui, derrubei água. A primeira coisa que a gente deve tentar se esforçar para tirar a ideia de incurabilidade da doença, para que a pessoa, então, livre do temor, possa
realmente se recuperar as forças e a saúde ser restabelecida. Porque, veja, né, a gente pensa em cura. O nosso corpo, ele foi desenvolvido por nossa vida. Papai e mamãe deram apenas uma única célula. Então, o homem, ele dá uma célula que se junta com uma célula da mãe. Então, a mãe tem o óvulo, o homem tem um espermatozoide, libera milhares, mas apenas um chegará até aquele óvulo, fecundará o óvulo, e aí a mamãe ela vai albergar aquela vida sagrada no ventre, mas ela vai alimentar, da alimentação dela, então esse feto, o primeiro embrião e depois o feto é alimentado, mas ela não dá mais células para esse corpo. Então aquela única célula que ela deu, e a única célula que o papai deu, forma uma célula ovo, que entra num processo de multiplicação celular, e hoje em dia, as pessoas, é uma coisa muito comum, então a gente vai para exame de ultrassom, e aí chega aquele dos primeiros que faz, né? Então ainda lembro que chega lá, olha, quer ouvir o coraçãozinho? Puxa, ele tem alguns milímetros ou centímetros, né? Serzinho pequenininho, quer ouvir o coração? Nosso coração mais ou menos 70 batidas por minuto, acho que é isso, né? Mas o coração daquele ainda embrião é uma coisa impressionante, aquele sangue em alta velocidade no corpo. E aí se forma um coração, o coração vai crescendo, formam-se os membros, formam todos os aparelhos, o cérebro, de uma única célula. Então essa vida que está no nosso interior, que criou esse organismo extremamente complexo. Será que não é capaz de fazer um reparo? É claro que é. Mas a nossa mente acaba tolhendo esse corpo, tolhendo esse mecanismo do corpo pelo temor. Então nós devemos abandonar o temor para que a vida possa se manifestar na sua plenitude. Como eliminar o medo? Como podemos, então, eliminar o sentimento de medo? Essa é a pergunta. Se eu estou com medo da doença, recebemos um diagnóstico meio tenebroso, ou às vezes a gente nem recebeu esse diagnóstico, mas está observando sintomas, e aí a gente fica amedrontado. Enquanto a pessoa pensar que a doença existe, não conseguirá deixar de temê-lo porque a teme. Por mais que não conseguirá deixar de temê-la por mais que tente, melhor dizendo. Não conseguirá deixar de temê-la por mais que tente. Se pensar que será atacado por assaltantes, não poderá deixar de temer isso. A doença é como um assaltante que tenta arrebatar nossa vida com violência. Por isso, quando a doença já está manifestada, não basta apenas aconselharmos o doente a deixar de temê-la. Então não basta simplesmente aconselhar deixar de temê-la. Se quisermos eliminar radicalmente o medo da doença, então é para você mesmo, né, que está com problema de doença, e para que não adoeça também futuramente. Se quisermos eliminar radicalmente o medo da doença que uma pessoa sente, é preciso transmitir-lhe a verdade de que a doença não existe originariamente. E algumas pessoas vêm, Seiichi Onoye fala que a doença não existe, mas o hospital está cheio de doentes, isso não faz o menor sentido. Nós também sabemos que os hospitais estão cheios de doentes. Nós vamos aos hospitais fazer, às vezes as pessoas pedem para a gente ir fazer oração para as pessoas que estão enfermas. As pessoas que, através do nosso website, até podem solicitar a oração de cura divina. Se tem a oração de cura divina, é porque ainda se manifesta a chamada doença neste plano. E existe um dos pedidos que se pode fazer é pela saúde, da oração para a cura. Nós temos nos nossos livros também a oração para a cura. Aqui no livro, no livro Minhas Orações, nós temos a oração da cura. Nós não estamos dizendo que a doença não está manifestada. Se nós dizemos o corpo carnal não existe, mas os senhores estão vendo, ainda que isso é uma transmissão eletromagnética, estão vendo esta imagem, eu de fato estou aqui nesse estúdio, então não estou dizendo que isso é uma alucinação, mas isso não tem existência verdadeira. A única existência verdadeira é a existência espiritual, são as ideias de Deus. Isso é transitório. Esse corpo daqui, quando acabarmos esse programa, eu vou voltar para minha casa, vou continuar minhas tarefas, esse corpo já não estará mais aqui. E nessa locomoção, então depois vou tomar um banho,
As células mortas, que estão aos milhares ainda nesse corpo, serão eliminadas, virão novas células, está em transformação constante. Então isso nós dizemos, não é existência verdadeira, não é existência perene. A doença também não é uma existência real, ela não existe como criação de Deus. E em nenhuma escritura sagrada, pelo menos dentro do meu conhecimento, jamais ouvi dizer que Deus criou doença. Na Bíblia não tem. Deus criou as doenças. Nas escrituras budistas não tem. No Nobre Alcorão, escritura dos irmãos muçulmanos, também não tem. Então, a doença não é existência verdadeira, portanto, ela não existe. Isso é que nós devemos entender. Por que ela se manifesta? Aí entramos numa outra discussão, importantíssima também. Se manifesta porque a mente concebe estados doentios. Esses estados doentios é que tomam forma. E um dos estados doentios é o medo. O medo é um estado doentio. Pensa, puxa, eu sou frágil, posso pegar um golpe de ar aí, vou ficar doente, vou ser afetado por vírus. Então, se as orientações hoje para a gente andar de máscara, a gente usa de máscara, mas não vou ficar paranoico achando que vou pôr a mão em alguma coisa, vou respirar alguma coisa e vou ser afetado. Eu sou filho de Deus e vivo num universo paradisíaco, não vamos viver com medo das coisas. Então, a primeira coisa é remover o medo da mente. E todos os sentimentos doentios devem ser removidos. Então nós vamos, aqui o mestre continua, se quisermos eliminar radicalmente o medo da doença que uma pessoa sente, é preciso transmitir-lhes a verdade de que a doença não existe originariamente. Se ela compreender que a doença não existe, deixará de temê-la. Se as doenças desaparecem quando a pessoa lê os livros sagrados da Seita Noye e compreende a verdade da inexistência da doença, é porque ela elimina o medo, a causa que impedia a cura da doença. Convém que as pessoas doentes leiam compenetrada e repetidamente os volumes 1, 2 e 3 da coleção A Verdade da Vida, a fim de eliminar o ensinamento de medo de doenças e de castigo de Deus. Também este livro mesmo é muito recomendável, 365 itens para alcançar o ideal, porque ele também nos dá essa orientação de como eliminar o medo. Não devemos adotar religiões que amedrontam os adeptos, fazendo-os acreditarem em castigo de Deus. Uma vez veio uma senhora, aqui a Seita Noye, que ela veio pedir orientação, porque ela tinha até medo de dizer, eu fui numa igreja e falaram que eu estou com o outro. Mas que outro? Pensei até alguma coisa de traição conjugal, né? Infidelidade, quer dizer, com o outro, né? Aí ela falou, não, é que eu fui lá e ela estava com um problema, problema de saúde, e aí ela foi e falaram, olha, você está com o demônio no corpo. E aí falaram, me cercaram, lá me chacoalharam tanto para tirar o demônio, que aí eu saí com um problema na coluna, estou com dor nas costas também, uma dor aqui numa vértebra. E aí ela veio, eu falei, olha, primeiro, a senhora é filha de Deus, pode sair. Aí falaram, se não voltar aqui, que aí o demônio vai, nós expulsamos, mas ele vai voltar para a sua vida. Eu falei, olha, eu acredito em Deus. Então o demônio vai ficar em cada esquina, espreitando a gente. Se a gente não vai na igreja, não precisa nem vir aqui na Seita Noye falar para alguém assim, você tem que vir aqui, senão o demônio vai te pegar. Não é nada disso, você vem aqui, ou você acompanha nosso programa, para aprender um modo de viver feliz, de viver em harmonia. As pessoas vêm a Seita Noye porque se sentem felizes. Eu estou aqui porque eu sou feliz, não porque alguém vai me castigar. Então, eu disse, a senhora é filha de Deus. Deus sim está em toda parte. Eu acho que Deus não tem capacidade de proteger os seus filhos. Eu acho que Deus é parcial, que vai dizer não entrou para a igreja X ou Y, não se inscreveu na missão sagrada da Seita Noye, não vou proteger. Deus protege todo mundo, Deus tem poder, acredite nesse Deus. Aí, felizmente, ela se sentiu mais aliviada. E aí eu perguntei, olha, qual que é o problema que a levou a essa igreja? Então, falando mal de religião, tanto é que estou omitindo o nome, as pessoas precisam despertar, né? Cristianismo é uma religião maravilhosa. Jesus Cristo nos ensinou a orar Pai Nosso, nos diz que somos filhos de Deus. O budismo diz, todos nós temos a natureza búdica em nosso interior. Então, nós precisamos entender a essência da religião e não ficar, às vezes, presos a superstições que alguns pregadores
por falta de compreensão, eles próprios da verdade, acabam transmitindo para as pessoas, infundindo medo nas pessoas. E aí perguntei para ela, mas qual é o problema? E ela ficou muito constrangida. Falei, mas a senhora veio até aqui? Eu sou um orientador religioso, porque eu percebi que o problema dela é que era um problema de senhoras. E eu falei, olha, eu sou casado, tenho minha mãe, tenho respeito total para minha mãe, para minha mulher, porque com quem eu me casei. Então, pedi para os pais dela para respeitar, para amar e respeitar. E sou pai de 2 meninas, mas é que eu sou um orientador religioso, não sou nem homem nem mulher. E aí ela disse que estava com um problema ginecológico, uma inflamação na área genital e que aquilo não havia meio de se curar. Aí eu falei para ela, a senhora tem uma mágoa muito grande do seu marido. Aí o marido já falecido. Ah, é verdade. Aí começou a contar os problemas conjugais. Aí eu expliquei, olha, o corpo, ele reflete a mente das pessoas. Essa parte genital, ela vai refletir o relacionamento conjugal. A senhora tem filhos? Tenho. Graças a esse homem que a senhora tem os filhos. Agradeça, foi um anjo que te ensinou muita coisa. A senhora casou com ele por quê? Porque eu amava? Sim, porque eu amava. Então, esse amor é que os levou, que fez com que viveram a vida inteira juntos. Então agradeça, faça oração de perdão, passei a oração de perdão. E aí ela se foi, agradecendo, realmente foi muito feliz ela ter se encontrado comigo. E uma outra ocasião também eu orientei uma outra senhora que também tinha um problema bastante semelhante. O marido ainda estava vivo e ela vinha com esse problema genital e aí teve um casamento na família, ela foi e o ex-marido também foi convidado, tiveram que ficar no mesmo ambiente e além de tudo ela ficava assim, ele casou com um brotinho agora. E ela ficou com aquela raiva, né, porque ele estava se dando bem. Eu falei, agradeça essa pessoa. E passados mais ou menos uns 2 meses, ela retornou para agradecer que realmente ela começou a fazer oração e começou a brotar aquele sentimento de carinho, querer que ele fosse feliz, puxa, ele está com outra pessoa, que ele seja muito feliz lá. E aí um dia ele chegou na porta dela, veio lá, olha, eu vim aqui, não quero entrar, estou com pressa, eu só vim pedir perdão pelas falhas que eu tive com você. E os dois se tornaram amigos, voltaram a ser amigos, né? E ela veio agradecer porque o problema simplesmente desapareceu, porque não tinha existência verdadeira. Então, a mente doentia é que se manifesta como doença. Então, não só o medo da doença, mas os ressentimentos, ódio, tudo isso ele acaba tomando forma como doença. É importante a gente, então, aprender como viver corretamente, viver agradecendo, viver reverenciando, mesmo quando alguém faz alguma coisa que a gente não gosta, está nos ensinando alguma coisa. Não é por acaso que aquela pessoa está ali. Alguém fez alguma coisa, pensa, puxa, Deus veio disfarçado do fulano, da fulana aqui, para me ensinar uma coisa. Muito obrigado, é Deus que está dentro dele me ensinando. Se a gente viver assim, a gente vai viver uma vida muito mais feliz e muito mais saudável. Como mudar o rumo do destino? Então, o destino também, ele muda de acordo com a nossa mente. Os doentes ficam, via de regra, com a mente sensível, principalmente às sugestões negativas. Isso se deve à lei mental de atração dos semelhantes, o pessimismo inconsciente, a vaga sensação de que o estado físico está piorando, torna a mente ainda mais pessimista, agrava a doença e atrai desgraças e prejuízos. Olha só, né? Então, a pessoa está numa situação e ela ainda diz assim, quanto mais rezo, mais assombração me aparece. Porque até a oração tem que ser uma oração positiva. Se você fica, Deus, eu estou doente, então você está fixando na doença, aí aparece mais assombração. Por isso o Seitonei fala a oração positiva. Muito obrigado, Deus, pela minha saúde perfeita, que já está se manifestando aqui agora. Eu sinto a força vital de Deus preenchendo todo o meu ser. Esta oração é uma oração correta. Aí a gente vai descobrindo a alegria de viver, descobrindo a força vital e ela começa a se manifestar. Ao passo que a oração com medo, a oração de súplica, ela acaba tendo o efeito contrário do desejado. Lendo livros que contêm palavras alegres, recitando as sutras que contêm palavras otimistas, falando somente de fatos bons nas conversas e suscitando, desse modo, uma sensação de otimismo, mesmo forçadamente, os doentes se restabelecem e os infelizes se libertam da infelicidade e passam a atrair a felicidade
naturalmente. Então, veja, mesmo sendo uma coisa forçada, é bom. Por isso, estávamos até falando dessa publicação do Palavras de Luz 2021. Isso aqui seria bom. Já pensou todo hospital tivesse um desse aqui para o doente ficar ali lendo, pelo menos ali na parede, poder ler as palavras da verdade, as pessoas que vêm visitar, ver as palavras da verdade. Até o mestre disse que não é muito bom os familiares cuidarem de doente, porque eles ficam preocupados olhando ali o estado de saúde. O profissional não, ele vai ali, não que ele seja indiferente, mas ele tem a sua rotina, tem que ver o outro paciente, então é até melhor ser cuidado por terceiros em muitos casos. É claro, se a gente puder visitar a pessoa, tem esse lado emocional de a família poder estar ali, dar esse apoio à pessoa, é importante também, mas tomar cuidado de não ficar fixando na doença, ficar com medo, porque tem medo de perder aquela pessoa. E aí, o momento que a mente, mesmo forçadamente, vai indo para o lado positivo, a doença vai cedendo também. Para pessoas doentes, é recomendável ler e reler os livros da verdade. Tem algum paciente, algum parente que está no hospital, mesmo em casa, está acamado, ofereça palavras da verdade, ofereça as revistas da Seichonoye, são até mais rápido para ler, até se a gente quiser comprar mais exemplares, acaba não pesando tanto economicamente, se bem que os livros da Seichonoye são muito baratos, a gente comparando aí com o mercado editorial, são muito baratos. Mas a revista a gente pode até adquirir em grande quantidade, que tem ensinamentos maravilhosos também. É importante que então que nós munamos as pessoas com palavras da verdade e palavras iluminadoras para que elas possam passar por esses problemas e dificuldades. Quando recebemos palavras de insultos ou somos tratados rudemente, não devemos ficar revoltados, porque aí voltando no começo, por que a doença apareceu? Porque a gente ficou revoltado, ficou injuriado com a atitude do outro. O outro também tem a razão dele, mas a gente, olhando para o nosso ponto, a gente fica revoltado, mas ele diz, não devemos ficar revoltados. A paciência no budismo é considerada como um dos 6 caminhos que conduzem à iluminação. A paciência, a gratidão para com as pessoas, que aquilo está nos ensinando alguma coisa, não é? Adestrando com golpes adequados, a alma aumenta a sua força e a sua tenacidade. Então, com golpes adequados, como uma espada, a espada Masamune, né, a espada dos samurais, né? O Masamune era um grande espadeiro. Então, todas as espadas japonesas eram feitas em camadas de metal e recebiam aquele malho, saía incandescente, colocava numa bigorna e batia. Depois, elas eram inclusive forjadas retas, elas são meio curvas, porque chegava um momento, quando já haviam colocado todas as camadas de metal, elas são mergulhadas na água. O impacto do calor com a água fria faz com que a espada vergue. Ela fica com aquele design arredondado, justamente por causa daquele choque. Mas são espadas extraordinárias. As grandes espadas japonesas até hoje são consideradas as melhores lâminas feitas por mão humana. Mas inclusive, as pessoas evitam de pôr a mão na espada, porque elas são consideradas lâminas sagradas, mas receberam muito malho. Então, se você está recebendo um certo malho aí na vida, agradeça, isso está forjando a sua alma para que você brilhe com aquele brilho azulado de uma lâmina. Claro, não vai ser cortante como a espada também, porque a gente não deve cortar as outras pessoas, devemos antes envolvê-las com amor. O ferro fundido é frágil, porque não foi malhado. O ferro forjado é resistente porque foi golpeado com malho. Então, nós vamos ter ferro fundido ou vamos ter o ferro forjado? Conseguimos suportar as ofensas e os insultos porque temos a convicção de que não somos seres frágeis e vulneráveis a esses insultos, mas sim filhos de Deus, indestrutíveis e invulneráveis a qualquer ofensa ou agressões. Inclusive, através dessa serenidade, nós estamos evitando o adoecimento. Aquele que diz, sou obrigado a me resignar porque não posso com ele, é um fraco. Tal tipo de paciência vem do complexo de inferioridade e não é atitude muito louvável.
Então, quando ocorrer algum problema no trabalho, mesmo em casa, agradeça, muito obrigado, isso está forjando a minha alma e eu sou forte o suficiente para não só aceitar isso, como reverenciar e ver o Filho de Deus dentro da outra pessoa. Aquilo que nós reconhecemos no outro, mais cedo ou mais tarde vai se manifestar e nós poderemos estabelecer a harmonia dentro do nosso próprio lar. Então, tudo está no nosso próprio interior, tudo parte de nós e a nós retorna. Essa é uma lei que nunca vai mudar. Vamos encher a nossa mente com pensamentos de luz, pensamentos de gratidão, pensamentos de prosperidade, pensamentos de saúde e, naturalmente, a nossa vida se tornará uma vida harmoniosa. E aí as outras pessoas vão até querer saber o que aquela pessoa faz para viver tão feliz assim. E aí a gente pode transmitir esse ensinamento da Seite Onoye maravilhoso para que ela também aprenda a viver feliz como nós e assim vamos caminhando o rumo ao estabelecimento do paraíso terrestre. Agora convido para um breve momento de oração e daqui a pouquinho a gente retorna para responder as perguntas enviadas pelos espectadores. Muito obrigado, muito obrigado. Oração para receber o amor de Deus. O fulgurante amor de Deus flui para o meu interior, e uma atmosfera desse amor de Deus emana incessantemente de todo o meu ser e preenche todo o meu lar. Todos os meus familiares estão envoltos por essa atmosfera de amor e vivem radiantes, vigorosos, cheios de júbilo, paz e ventura. O meu lar é lar de Deus, é lar de filhos de Deus, está sempre orientado pela sabedoria de Deus e preenchido pelo amor de Deus. Por isso, nenhuma infelicidade, nenhuma doença poderá se aproximar do meu lar. Como o meu lar está protegido pelo amor de Deus, vêm somente coisas boas, desejáveis, belas e harmoniosas. O amor de Deus manifesta-se como abundante provisão. Deus jamais dá pobreza a quem pede riqueza. Todos os meus familiares contribuem para o bem da humanidade através de seus respectivos trabalhos para os quais têm vocação. A provisão abundante é algo que vem a nós como recompensa da contribuição que damos à humanidade. Deus não nos deu uma mente tão mesquinha que deseje receber provisões sem pagar o devido preço. Pelo contrário, Ele nos extermina tal pensamento mesquinho, e nisto consiste a verdadeira expressão do seu amor. Os meus familiares são todos filhos de Deus, e por isso eles se responsabilizam por seus atos. Não buscam enriquecimento fácil através de uma chance que possa surgir por acaso em sua vida, e recebem a dádiva provinda de Deus, obedecendo à lei da mente que diz: dando é que se recebe. Mesmo que eu receba a felicidade segundo a lei mental da recompensa, dá e receberás, não penso presunçosamente, recebi porque dei. Tanto os benefícios que dou, como a força para dar, são dádivas recebidas de Deus. Sou apenas o canal por onde circulam as dádivas de Deus. Se eu não passar para frente a riqueza, a capacidade e todas as coisas que possuo, estarei entupindo o canal da circulação das dádivas de Deus e, por conseguinte, não terei uma vida agradável, causarei transtornos a outras pessoas e não estarei correspondendo à vontade de Deus. O amor não é um simples sentimentalismo, nem um conceito abstrato. Ele é o esforço volitivo em fazer algo de útil ao próximo. Agradeço a Deus que me ama e me protege constantemente. Muito obrigado. Então, daremos agora prosseguimento respondendo as perguntas. Você também pode enviar suas perguntas através do nosso canal e teremos prazer em responder à medida do possível. Aqueles que alguns serão respondidos no ar, outros serão respondidos diretamente através do endereço de e-mail, mas fiquem à vontade para também enviar suas perguntas. Não deixe de se inscrever aí no canal, dar seu like, para que nossos conteúdos também ganhem mais visibilidade, de forma que outras pessoas possam ter acesso ao ensinamento da Seite Onoye. Então, nós vamos aqui responder a pergunta da pessoa de sexo feminino, 42 anos, divorciada. Fiquei 4 anos casada e tenho 2 filhos pequenos,
depois da segunda separação, pelo mesmo motivo, traição, estou em dúvida se insisto nesse relacionamento porque ainda gosto dele, ou se abro meu coração para outro relacionamento. Então já estão separadas, quando ela fala duas separações, eu acredito que separou, tentou de novo, ela disse que ainda gosta. Então, assim, é difícil a gente entender o que ela quer dizer com esse gosta. Às vezes a gente usa a palavra amor com o sentido de gostar, como também usa o gostar com o sentido de amar. A única coisa que justifica um casamento, já que eles estão separados, né, então refletir bastante sobre isso, se o ama verdadeiramente. Amar é sentir que o outro é extensão da sua própria vida, que você é extensão da vida do outro. Sentir que os dois são um só, aquilo que originariamente é uno e que se encontram e retornam à unidade. Isso é o verdadeiro casamento, casamento de complementariedade e de reverência mútua. Esse é o casamento. O mestre Masaharu Taniguchi também diz que devemos casar com alguém que devemos respeitar. Se não tem mais respeito por esta pessoa, também é uma situação a situação se torna bastante problemática. Então é importante ver se é capaz de respeitá-lo como uma pessoa idônea, como uma pessoa íntegra, como uma pessoa merecedora de confiança. E fazer uma reflexão profunda, o que é que aconteceu dentro desse casamento. Então, gerou filhos, então o casal foi abençoado, mas até que ponto que foi capaz de amar essa pessoa. Então é importante, primeiro, fazer oração para perdoar, tem que reconciliar. Isso aí, tem até pessoas que vêm pedir orientação e a gente fala reconcilia com o ex ou com a ex, e a pessoa diz, mas ele já até casou com outro. Necessariamente reconciliar não quer dizer refazer o casamento, mas é estar em paz, em termos de paz com essa pessoa. Orar pela felicidade dessa pessoa, ter gratidão por essa pessoa. Se entrou na sua vida, te ensinou alguma coisa. Então havia alguma coisa a ser aprendida, o fato de haver atraído essa pessoa, havia uma lição valiosa que só poderia ser aprendida daquela forma. Faça a oração perdoando, faça a oração para remover todo e qualquer tipo de ressentimento. Chegar ao ponto realmente de zerar isso. Quando a gente começa a fazer oração de perdão, isso para qualquer caso, né? Não só caso de traição, coisa de briga com colegas, seja o que for. Ocorre muito, a gente já sou experiente nessa parte de orientação, então eu já aviso antes, mas no começo as pessoas vinham e diziam assim, preletor, eu já tinha até esquecido, comecei a fazer oração, aí veio aquele sentimento de novo, dizem até, eu já tinha perdoado, mas aí eu lembrei. Se lembrou, é porque tinha esquecido, não perdoado. Perdoar, outras pessoas também vêm, estão muito magoadas e dizem assim, preletor, se eu fizer oração, eu vou conseguir perdoar? Eu vou conseguir esquecer? Eu digo, a oração não é para perder memória, a oração é para perdoar. Então nós vamos lembrar aquilo, mas nós vamos retirar a carga emocional negativa. Nós vamos ter a capacidade de empatia, não é ser conivente com os erros, mas entender aquela pessoa, por mais pior que seja o erro, saber que é um nível de compreensão mental e espiritual daquela pessoa, era aquele naquele momento, que aquilo também contribuiu para nosso crescimento de alguma forma, havia algo semelhante dentro da nossa própria mente, chegar ao ponto de agradecer essa pessoa. Então é isso que essa busca é fundamental nesse caso, porque a decisão, devo insistir no relacionamento, a decisão é sua. Nós não damos palpite, nós damos orientação. Então a orientação é justamente essa. Faça a oração, reconcilie com essa pessoa, depois veja se de fato a ama, sentimento de amor, homem e mulher mesmo. Tem que chegar ao ponto de amá-lo como filho de Deus. Se a ama no sentido de homem e mulher, se é capaz de respeitá-lo. E procure ler livros como Namoro, Casamento e Maternidade, por exemplo. A Verdade, não é a Verdade da Vida, a Verdade, é uma outra coleção. A Verdade, volume 5. São livros de educação da mulher. Então, Namoro, Casamento e Maternidade, a Verdade, e existem outros títulos. Para ver até que ponto que foi capaz de fazer com que esse homem se sentisse amado. Isso não justifica, né? Houve traição, isso não é uma justificativa. Mas a gente sempre olha, temos que olhar do nosso lado, ver o que podemos melhorar, para que isso se reflita no outro. Até que ponto que você realmente foi uma esposa capaz de fazer com que esse homem se sentisse amado.
O corpo da mulher, ele é representado pelo carinho quente e envolvente. Então, eu falo isso com o máximo respeito, né? Mas quando o ato conjugal, então a mulher envolve o membro do homem com o sentido de carinho quente e envolvente. Psicologicamente, até que ponto que você ofereceu esse carinho quente e envolvente para esse homem, a ponto de ele ter que procurar outro carinho quente e envolvente em outro lugar? Então, essa é uma pergunta a ser feita. Faça uma análise sincera até que ponto que esse homem recebeu esse carinho quente e envolvente. O homem também, em certo sentido, está sempre procurando a mãe. Veja que a literatura está cheia, né, de casos verídicos até. Eu gosto muito de história, tanto os documentos, por exemplo, da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial, e tem um depoimento de um ex-combatente, e ele dizia, puxa, era muito duro. A gente ia para a batalha e depois via os padioleiros voltando, trazendo aquele monte de homem com barba na cara chamando a mãe. Porque o homem, quando ele se vê que está ferido, que ele pode morrer, ele chama a mãe. Um guerreiro está ali na guerra, chama a mãe. Isso não só dos brasileiros, o mundo inteiro. Também tem outro documentário, uma garota que ela foi enfermeira, tinha 16 anos, era enfermeira já das tropas japonesas, e ela dizia que chegavam aqueles homens chorando como bebês e gritando pela mãe. Então isso o homem está sempre procurando a mãe. E a esposa tem que ser um pouco mãe do marido. Por mais que normalmente o marido é mais velho. Eu, por exemplo, sou casado com uma pessoa 14 anos mais nova, mas a gente está procurando a mãe, ela tem que oferecer o seio, não no sentido sensual que eu estou dizendo, também isso, faz parte da vida, mas aquele seio que recebe esse menino, que também está escrito no livro do Mestre, que os homens são meninos com barba. Então, recebe esse menino com barba, até que ponto que você foi capaz de fazer isso e até que ponto você está disposta a fazer isso agora. Essa é a pergunta a ser feita, e aí faz a oração, converse amistosamente com Deus, para que Deus diga qual o caminho a ser seguido. Aí você vai saber, aí você vai tomar a decisão acertada. Naturalmente virá do seu interior uma tranquilidade, e dentro dessa tranquilidade virá a decisão correta. Porque a gente deve sempre pensar, o casamento ele só deve ser desfeito quando um está retardando a evolução espiritual do outro, ou quando um não tem mais o que aprender com o outro. Analise esse ponto, porque agora já estão separados, né? Ainda há aprendizado, visualiza que realmente vão entrar num caminho de aprendizado mútuo, os dois juntos. Se existe isso, então é uma boa aposta, mas existem outros fatores. Você o ama, você se sente amada por ele, você acha que ele realmente te ama, você se sente amada por ele, mas o que ocorreu então foi porque ele não se sentia amado e foi procurar um outro brinquedo? Se é assim que você sente, então aí você pode investir nesse relacionamento, procurando aí sim agora suprir essa carência emocional desse homem. Aí naturalmente vale a pena investir, mas a decisão é sua, né? Oração, mudança de pensamento, e recomendo novamente os livros Namoro, Casamento e Maternidade e A Verdade, volume 5. Reparem que existem duas coleções, A Verdade da Vida e o livro A Verdade. Eu estou recomendando da coleção A Verdade, o volume 5 desta coleção, que é o livro Educação da Mulher. E Namoro, Casamento e Maternidade, que é um livro básico para nós entendermos, reformularmos e solidificarmos os relacionamentos afetivos e a vida conjugal. Então aí está uma boa, tá um norte para que a sua decisão, eu digo que a decisão é sua, mas não quero deixá-la sem uma resposta. Eu acho que isso aí nós temos os parâmetros, e aí não é o parâmetro o que eu posso achar, mesmo porque eu não conheço o casal, não vou dar palpite sobre isso. Mas qualquer palpite que eu possa dar, ele está dentro de um parâmetro humano que é a única coisa de que disponho. Mas busque o parâmetro divino através da oração e reposicione a sua mente para receber com plenitude essa orientação de Deus. Mais uma pergunta é sobre... por favor, peço que me diga o que fiz de errado por contrair problema de tireoide, o que devo fazer para me libertar do problema sem passar por cirurgia clínica.
Se está na iminência de passar por cirurgia, porque tem mente cortante. A mente cortante aqui aparece como que precisa ser cortada. Então não seja tão crítica com as pessoas. Você é uma pessoa, certamente uma pessoa de bom caráter, uma pessoa de valores elevados. Essas pessoas, isso é muito bom, mas tem que tomar cuidado, porque a gente acaba virando muito crítico dos outros. Então, não vamos ter essa mente crítica, criticando as pessoas, aí a gente não há necessidade de ser cortado. Mas especificamente sobre essa parte de tireoide, normalmente isso ocorre em pessoas que têm uma mente ciumenta. Às vezes é o ciúme dentro de uma relação afetiva, ou afetiva, digo assim, homem e mulher, dentro do casal, um namorado com o marido. Então, isso acarreta o problema de tireoide. Mas também existe aquele tipo de ciúme com relação aos irmãos, às vezes se sentia preterida pelos irmãos, queria mais atenção do pai, mais atenção da mãe, e achava que os outros tinham mais atenção. Então é importante aprofundar o sentimento de gratidão aos pais. Faça oração todos os dias, agradecendo aos pais. Mesmo porque a pessoa que tem ciúme de marido, isso serve para o homem também, né? Tem ciúme da mulher, é pessoa que se sente carente do amor dos pais, porque a gente vai refletir no relacionamento conjugal o tipo de sentimento que a gente traz do relacionamento com pai ou mãe, sexo oposto. A gente vai reproduzir esse sentimento. O filho que está confiante do amor dos seus pais não vai também ter problema com ciúme. Agradeça bastante papai e mamãe. Eu recomendo o livro Buscando o Amor dos Pais. Leia e releia esse livro e ore bastante todo dia. Obrigada, papai, obrigada, papai, obrigada, papai, obrigada, mamãe, obrigada, mamãe, obrigada, mamãe. Até sentir realmente que está amando, manifestando esse amor profundo, essa gratidão profunda para com os pais. E aí esses problemas de tireoide, problema de ciúme desaparecem e desaparece a tireoide. Porque às vezes a gente vê os pais tratando um filho de uma forma ou de outra, não existe diferenciação do amor, existe diferenciação na forma de tratar. Tem a escritora Tatiana Belink, um dia eu vi uma entrevista dela, achei muito bom, né? Que o filho dela, não sei o que ele estava reclamando, e ela falou assim, mas eu trato vocês todos igual. Eu trato vocês todos igual, da mesma forma. E aí o filho falou, esse que é o problema, como você quer tratar igual filhos que são diferentes? Mas aí essa é uma relação, se a pessoa não desperta para a gratidão, sempre a gente vai acabar encontrando algum problema. Porque tem aqueles que reclamam porque o tratamento era igual. E tem os que reclamam porque o tratamento é diferente. Se você tem um tratamento diferente dos seus pais, porque são pessoas diferentes. Eu tenho 2 filhas, elas têm muitos pontos que elas são iguais e tem muitos pontos que elas são muito diferentes. Isso que é interessante. O casal também é importante até que tenha personalidades diferentes. Uma pessoa veio a Seiichi Onoye, que ela vivia muito infeliz, muita briga com o marido, porque ela casou e procurou um vidente. E o vidente analisando, ele falou assim, vocês dificilmente vão se dar bem. Não sei se já tinha casado, não me lembro, que está num livro, né? Que não sei se já tinha casado, mas a partir dali foi só briga. Porque o vidente falou, é que você tem a natureza do fogo e seu marido tem a natureza da água. Então vocês vão sempre estar em atrito. E aí viviam aquela vida, vai aos trancos e barrancos. Aí ela foi para Seiichi Onoye, professor, será que até para mim tem salvação? Porque eu vivo brigando com meu marido, já fui orientada que a gente não vai se dar bem, porque eu tenho a natureza do fogo, meu marido tem a natureza da água. Aí o preletor da Seiichi Onoye falou, quer coisa melhor que essa? Aí um equilibra o outro. Quando o fogo quer arder, se alastrar, vem a água e o abranda. E quando a água está muito úmida, quer gelar tudo, o fogo aquece. É o melhor casamento que existe. Puxa, eu não tinha pensado nisso. A partir daí o casamento começou a ser um casamento harmonioso. Dentro do lar também, então, olha, se os filhos são diferentes, se o tratamento com os irmãos foi diferente, é bom. Se for igual, é bom também, mas agradeça a papai e mamãe, e se tiver relacionamento de ciúme, faz oração, meu querido, eu te abençoo, confio integralmente em você, porque eu sou filha de Deus, eu sei que sou uma pessoa maravilhosa, que você me ama também. Orando dessa forma, esse problema desaparece com muita facilidade e deixa de ter mente cortante, né, que julga os outros com frieza, aí esse problema
desaparecerá por si só. Vamos ver mais uma pergunta aqui. Gostaria de saber como faço para me curar de transtorno bipolar explosivo e aceitar meus pais como eles são. Então, na segunda metade da pergunta, você já dá a resposta da primeira. Quando você conseguir agradecer seus pais, aceitá-los como eles são, o problema desaparece. Então, não sei se isso daqui... Hoje em dia, fala-se muito, algo que há algum tempo não se ouvia falar, hoje se fala muito, não vou dizer que isso é uma moda, isso é um diagnóstico médico, né? Mas está aparecendo muito. Problema psiquiátrico também tem muito a ver com a parte espiritual. Procure dedicar a oração aos seus antepassados todos os dias. Se informe. Tem até o livro Como Fazer Isso. Tem esse livro Melhore Seu Destino Orando pelos Antepassados, que é um livro que trata justamente de como a importância dos antepassados na nossa vida e como dedicar a oração a eles. Então comece a dedicar a oração aos seus antepassados. Isso também suscitará o sentimento de gratidão aos pais, porque os antepassados são uma linhagem de pais e mães, sucessão de pais e mães. Aqui tem a forma de como fazer a leitura da Sutra Sagrada, então aqui está bem orientado. Pessoas que estão tendo contato com a Seicho no Ie, nem tem muita familiaridade com essa parte de dedicar a oração aos antepassados, talvez difícil pedir para começar já a fazer oração em casa, mas existe uma forma, isso serve para todos, para aqueles que já são veteranos, a gente sempre manda, mas podem também solicitar oração para os seus antepassados no Santuário Roso da Seicho no Ie. Então, através do nosso website, também ali tem as instruções, você pode mandar, os antepassados então recebem oração 5 vezes por dia pelos oficiantes da academia, num período mínimo de 1 ano. Então, a gente faz um registro espiritual, pode fazer para o sobrenome da família, nomes individuais também, então pais, avós já falecidos, alguns parentes que sejam falecidos, e inclusive pessoas que têm problema de aborto. Então teve abortamento espontâneo, ou pessoas que praticaram aborto, precisam se arrepender, pedir perdão para essa alma, dá um nominho, não sabia se é menino ou menina, escolha um nome que sirva para menino ou menina, não pode esquecer, gente, é nome, tem gente, esqueci o nome que eu dei, é o nome de um filho, tem que ter o arrependimento, dá um nome, e o sobrenome da família, e aí pode solicitar também para que receba a oração do santuário. Então, cuida dessa parte espiritual, e as pessoas que quiserem mais informações sobre a importância do santuário, como são feitas as orações, tudo isso, tem esse livro de minha autoria, o livro Santuário Roso, Templo da Cura Divina, foi lançado agora em março, que é um livro que trata sobre a importância do santuário, sobre a sua origem, o sentido de orar para os antepassados, tem vários relatos de experiência para a gente ver que realmente funciona, tem esse condão de melhorar o nosso destino, então ali a gente encontra várias orientações. E para agradecer aos pais, tem que orar. O professor Kamino Kosumoto também tinha dificuldades muito grandes com seus pais, aí ele entrou na sala do professor Seicho, o professor Seicho nem perguntou nada, só disse: agradeça seus pais. E ele perguntou: como vou fazer para agradecer por ter pais tão ruins? Depois ele descobriu que os pais eram maravilhosos. Ele perguntou assim, o professor Seicho disse: orar. E o Kamino Kosumoto, o professor Kamino Kosumoto disse: isso tem sido toda a minha vida, a oração. Então, através da oração. Então, leia o livro Buscando o Amor dos Pais e ore todos os dias: obrigado papai, obrigado mamãe, obrigado mamãe, pelo menos 20 minutos por dia. Aí, com o tempo, você sentirá que começará a aflorar esse sentimento de gratidão e de amor aos seus pais, que são pais maravilhosos, você também é um filho maravilhoso. Então, orando dessa forma, você certamente vai conseguir. E agora eu gostaria de convidar os senhores para orarmos juntos. Vamos fazer a oração do livro Minhas Orações, que isso é para a gente fazer durante a prática da meditação Shinsokan, mas vamos fazer diretamente essa prática de contemplação da hora suave como a lua cheia. Gostaria de convidar que todos fechem os olhos, os que desejarem podem assumir posição de oração, e vamos mentalizar as seguintes palavras. Ó Deus, fazei fluir para o meu interior vosso infinito amor, e fazei resplandecer em mim vossa divina luz de amor. Perdoai os pecados de todas as pessoas com vosso amor. Ó Deus, fazei fluir para o meu interior o vosso infinito amor, e fazei resplandecer em mim vossa divina luz de amor. Perdoai os pecados de todas as pessoas com vosso amor. Ó Deus, fazei fluir para o meu interior o vosso infinito amor e fazei resplandecer em mim vossa divina luz de amor. Perdoai os pecados de todas as pessoas com vosso amor. Em seguida, inspirando lentamente o ar e imaginando o amor de Deus fluindo para dentro de você, mentalize: o infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Imaginando que está envolto por uma aura luminosa e esférica semelhante à lua cheia, de diâmetro maior que sua estatura, mentalize: uma aura suave como a lua cheia envolve o meu ser.
Uma aura suave como a lua cheia envolve o meu ser. Comprimindo o ar para o baixo ventre, mentalize: minha aura é suave, calorosa, pura e afável. Minha aura é suave, calorosa, pura e afável. Soltando a respiração, mentalize: transmito paz e alegria a todas as pessoas. Perdoo os pecados de todas as pessoas e amo a todas elas. Transmito paz e alegria a todas as pessoas. Perdoo os pecados de todas as pessoas e amo a todas elas. Muito obrigado. Podemos abrir os olhos, fazer a posição de oração e, orando pela felicidade, crescente prosperidade de todos os senhores, encerramos o programa de hoje. Muito obrigado, grande bênção para todos os senhores. Muito obrigado, muito obrigado. Seminário Geral Virtual. Gratidão, o infinito de Deus em você. De 31 de outubro a 2 de novembro de 2020, a partir das 6 horas da manhã. Para maiores informações, acesse nosso QR Code. Você pode também mandar uma mensagem para nós através do e-mail seminarios@sni.org.br ou do WhatsApp 11 9 8902 3071. Essa oportunidade vai mudar a sua vida. A vida que permeia todo o universo é um grande mistério e o ser humano também faz parte desse grandioso mistério. Vida eterna, perfeita e indestrutível que transcende o tempo e o espaço. Um ser sagrado que transcende a morte. Além da morte física, que é simplesmente uma passagem, permanecemos para sempre e carregamos conosco nossos pensamentos e sentimentos para onde quer que sejamos alçados em nossa vestimenta sutil, neste e em outros mundos. Vibrações de amor, que chamamos de oração, são os remédios que podem curar a nossa alma aqui e depois desta passagem. E na Seicho Noye temos um local especial para essa cura. Quer entender mais sobre esse sublime e tão grandioso assunto? No livro Santuário Roso, Templo da Cura Divina, a sagrada doutrina da Seicho Noye explicada de forma facilmente compreensível para que busquemos desde já a sabedoria que permite a cura de nossa alma e a cura das almas daqueles que amamos e que já fizeram a passagem chamada morte. Para adquirir esta obra é fácil. Acesse nossa loja virtual livrariasni.org.br ou contate pelo telefone 0 operadora 11 50 74 41 80. Oração, amor e luz. Na Seicho Noye, a alma permanece iluminada no Santuário Roso, o Templo da Cura Divina. Muito obrigado.